apenas um pequeno exemplo das inúmeras vinhetas que eu fiz nos livros que eu ilustrei. Pode passar. As cercaduras e as cártulas. As cártulas, a cártula é uma palavra pouco usada. A cártula seria o cartouche em francês, né? É quando você faz uma cercadura complexa e dentro você coloca uma narrativa, ou então uma imagem muito sugestiva e simbólica do livro. Então, nesse momento, é uma cártula. A cártula vem da arquitetura, né? Vem do barroco, mais precisamente do rococó. E as cercaduras é onde você cria um espaço nobre para a imagem. A imagem não pode vir de qualquer maneira. A imagem tem que ter alguém acompanhando. A imagem tem que ter um partner. O partner qual é? É a cercadura. Nessa cercadura você já coloca o que você quer dizer na ilustração. Ela é intimamente ligada à ilustração, ao estilo da ilustração. Foi algo que comecei a fazer e eu me lembro que há uns anos atrás, eu fui chamado só para fazer cercadura. Você imagina, você chega a um ponto que as pessoas não fazem mais isso, e você, quem é que faz isso? Um maluco lá no Rio, o Rui faz isso, que gosta de fazer essas coisas. Então, esse passado precisa ser resgatado, porque esse passado, como eu disse ainda há pouco, ele não passou. Esse passado nem está no presente, ele está no futuro. O passado nem está no presente aqui. Ele é muito importante para estar nesse presente. Ele está se projetando no futuro. Então, esses recursos gráficos são justamente para não para dar vida a quem já tem vida. Eu não estou revivendo o passado porque ele já tem vida. Eu estou apenas dando a oportunidade de eles dizerem por que vieram e por que existem até hoje. Pode passar. Aqui é o frontispício. O frontispício também considero uma peça importante no livro. É quando você chega e diz assim, aqui começa o livro. Aqui é o portal do livro. Aqui é o arco do triunfo do livro. Eu vou entrar no arco do triunfo do livro. E essa é a função do frontispício. O frontispício é quando você, depois de passar por várias etapas, por várias salas do livro, você chega no seu portal. Aí os portões se abrem e você entra no livro. Pode passar. A ilustração, aqui é como eu trabalho, logicamente, repetindo sempre isso. Há um momento em que você, ao desenhar, você tem que ser Dionísios. Você tem que ser espontâneo, você tem que ser solto, você tem que ser bárbaro, você tem que ser cruel, você tem que desenhar como você acha que tem que desenhar livremente. Geralmente eu faço com lápis 8B, em folha de papel 40 quilos, então papel manteiga. Eu procuro desenhar o mais solto possível. É aquela fase ali. Aí daqueles dois primeiros desenhos. Depois, uma do caos, e começo a ver onde é que está a ordem ali. Eu só posso ter a ordem se eu fui precedido pelo caos. Eu não posso começar pela ordem. Eu não posso começar pela organização. Eu tenho que começar pela desorganização espontânea do desenho. Depois, então, é que vem, digamos assim, o processo de colocar tudo aquilo ali de forma limpa, explícita. Muitas vezes tem muitas linhas, você vai escolhendo qual a melhor linha que você desenhou, mas você tem que ter antes essa explosão, esse Big Bang, você tem que ter. Depois, então, começam até os estudos, aí vem os estudos, digamos assim, particulares. Um pianista. Eu fiz muitos, aqui é um livro que eu estou fazendo agora, que é sobre a vida de Padre José Maurício, a vida de Aleijadinho e a vida de Mestre Valentim. Estou desenhando agora o Aleijadinho. Aqui é o Padre José Maurício, que ele tocava cravo já. Ele tocava piano forte, ele não tocava cravo. Então como é que ele tocava com as mãos? Como é que ele tocava nas teclas?
Eu fui observar os músicos. A realidade é muito mais imaginosa que a imaginação. Essa que é a verdade. Se a pessoa quer ter imaginação, toca numa árvore. Se a pessoa quer desenhar uma árvore imaginária, caminha pelo jardim botânico. Eu acho que essa peregrinação pelo real é quando você atinge o estágio do imaginário. O imaginário passa pelo real. Isso, tantos teóricos disseram isso. E é uma verdade para nós, ilustradores. Então aqui, eu tive que olhar os músicos. Graças a Deus eu tenho contato com músicos. Então eu fico olhando como é que eles tocavam, fotografavam, então desenhava. Porque é um conjunto, depois vem uma ilustração que é um conjunto. Então é difícil você desenhar um violino, enfim. Tudo isso surge a partir do real. Quer dizer, não é o realismo, é o real. É bem diferente. É bem diferente. Muitas vezes o realismo ele é falso. Muitas vezes o hiperrealismo é falso. Mas o real não. O real é quando você está em contato direto, é com o olhar tátil. O olhar tátil. Não é o olhar puramente que você da tua memória, porque a memória é enganosa. A memória é muito enganosa. Pode passar. Aqui a mesma coisa é o livro, vocês vão ver daqui a pouco, que eu usei 3 contos de fadas. Seria a morte no conto do Barba Azul. Eu fiz de diversas maneiras. É muito difícil você encontrar a primeira maneira, geralmente não é boa. É só depois de muito tempo que você começa a adentrar na cena, você começa a fazer uma imersão na cena. Essa imersão acontece quando você está desenhando de forma contínua. Não é a primeira leitura. A primeira leitura, geralmente, é muito estereotipada. Você tem que começar a procurar, dentro dos teus estereótipos primeiros, onde é que está a originalidade do teu olhar àquela cena, do seu olhar à cena. Pode passar. Bom, agora vem a seleção de livros. É uma seleção, eu já ilustrei mais de 120 livros. Muita bobagem, muito texto. Eu tenho essa autocrítica de que nem sempre você pode ilustrar grandes textos. Hoje em dia não, né? Mas quando eu comecei, eu ilustrei muita bobagem, assim, pessoas que não sabem escrever. E eu geralmente elogiava. Aí que vem um lado mais canalha, né? O cara precisando de trabalhar é terrível, sabe? É uma coisa até bíblica. Onde está o teu tesouro, está teu coração, né? Porque você já escuta, você gostou do texto? Puxa, eu achei um texto incrível. É muito o que eu estava pensando em fazer. Aí você desliga o telefone, que nada disso. Mas você faz o melhor possível. Entendeu? O fato de você estar ilustrando um texto medíocre em determinada fase da tua vida, isso não implica que você vai fazer uma imagem medíocre. Uma vez o editor da Record, não vou dizer o nome, um dos editores da Record, teve tantos lá, ele falou assim, me lembro que ele falou assim, para um mau texto, ele falou sério, ele falou assim, para um mau texto, um bom ilustrador. Uma coisa cruel isso, né? Uma coisa terrível, assim, né? Uma coisa extremamente perversa, né? Mas ele falou claramente, isso aqui é um texto muito ruim, nós temos que chamar um bom ilustrador para fazer. Quer dizer, para poder dourar a pílula, pentear a noiva. Na verdade, o ilustrador, às vezes, penteia a noiva, né? Aqui é um dos primeiros livros que eu ilustrei, assim, mas nessa época eu estava indo em televisão, dividir a televisão com a ilustração. Eu fiz com monotipia, que é o Manu, Nomo, do Michael Ender, que tirou o prêmio Noma. Isso me ajudou muito, você começar bem. Pode passar. Esse é um outro livro de 81, bastante antigo, portanto. Ele foi feito de uma maneira muito curiosa. O Valmir Ayala fez o texto sobre as imagens. Muito interessante isso. Eu nunca mais repeti essa experiência com nenhum escritor.
Ele pegou as imagens, foi escrevendo o texto, fez uma obra-prima. Foi o primeiro